Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá pessoal, mais um vídeo do canal Palavra de Verdade. Nós estamos na oitava da Páscoa. Como a igreja nos ensina, é uma semana como se fosse um único domingo da ressurreição, da vitória de Jesus sobre a morte. E hoje continuarei refletindo com vocês o livro dos Atos dos Apóstolos. Começando por ele. Hoje a reflexão vai ser do livro dos Atos dos Apóstolos, do Evangelho de Jesus segundo São Lucas. E claro, também que já expliquei, os Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas. Então eu vou explicar duas leituras de um Evangelho. Só que São Lucas colocou Atos dos Apóstolos, mas tanto o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos é um só, porém está dividido na Bíblia. Porém, um é o Evangelho e o outro é o livro Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho. Ele dá na mesma coisa, é um único Evangelho. Eu vou refletir os Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Naquele tempo, Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisso levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente. Os pés e tornozelos se firmaram. De um salto pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo, e encheram-se de espanto, pasmo, pelo que lhe tinha acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa leitura desse tempo pascal é uma leitura, é uma história muito comovente. É uma história muito feliz que aconteceu realmente. É uma história cheia de reflexão. É uma história que nos dá esperança, que nos comove diante de Deus. São Lucas narra que Pedro e João, eles foram até o templo. E lá existia uma porta formosa, a porta do templo. E todos os dias ficava um coxo de nascença lá pedindo esmolas. Todo dia levavam esse coxo
para lá, colocava ele lá. Ele pedia esmolas. Ele não podia trabalhar. Era impossibilitado. E justamente quando Pedro e João entram no templo, ele pediu esmola. Pedro e João. E como diz a narração de São Lucas, Pedro e João não deram nenhuma esmola a ele. Eles disseram: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. O mendigo, o coxo de nascença, pensava que ele ia dar alguma coisa a ele. Porém, Pedro disse, né? Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Tomaram ele pela mão, ele se levantou, os pés se firmaram, os tornozelos se firmaram, ele começou a andar, começou a pular, saltitar, louvar a Deus, agradecer, ficar sorridente. Tinha sido curado. Foi um milagre que Jesus operou por meio de Pedro e João. E todos reconheceram que era aquele coxo que estava sentado na porta formosa, pedindo esmolas. Era aquele homem que era impossibilitado de andar, de até ficar em pé. Todos se encheram de espanto, pasmo, tamanha coisa acontecida. Meus irmãos e minhas irmãs, as coisas de Deus são assim, são fenomenais, são extraordinárias. Ele tem poder de curar. Ele tem poder de livrar as pessoas de qualquer mal. Veja que isso aconteceu no início da igreja primitiva. O Cristo tinha acabado de subir para o Pai. Mas é bom lembrar isso que Jesus disse. Quando ele, antes de subir para o Pai, antes de ter a sua ascensão, ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até os fins dos tempos. A igreja caminhava, mas Jesus lá do céu a olhava. Jesus lá do céu a conduzia. Jesus lá do céu a administrava. Jesus lá do céu a inspirava. Ele estava em sintonia com a igreja terrena e com a igreja celeste que ele estava. Ele tinha subido para o Pai, para o céu, para o paraíso. E ele estava sempre na vida dos apóstolos, do povo de Deus. Muitas coisas foram feitas por meio de Jesus, através do trabalho dos apóstolos. Jesus morreu, mas ficou o substituto de Jesus. Quem foi de vocês? Foi São Pedro. São Pedro teve a missão de tomar a vaga de Jesus para seguir com a igreja. Na evangelização, na pregação, nas curas, nos exorcismos, nos milagres, nos prodígios, nas libertações. Jesus libertou aquele coxo, que era um coxo de nascença. Quanto tempo ele sofreu nele? Era impossibilitado. Mas Deus sabia que ele não sofreria mais. Deus já tinha planejado a sua cura. E Deus usaria Pedro e João para curá-lo.
com o poder de seu Filho Jesus. E assim aconteceu. Aquele homem foi curado. Tamanha alegria ele ficou. Nem para menos. Quando acontece uma coisa boa, é para ficar feliz mesmo. Quando é uma coisa praticamente impossível para os homens, aí queremos sorrir. Porque para Deus tudo é possível. Tudo. O que a gente pode pensar, ele pode fazer. Então, é que para Deus nada é impossível. Aquele homem foi curado do seu impossível. Qual é o impossível da nossa vida? São muitos. Mas diga você, se Deus quiser, Ele pode resolver esse impossível, tornar possível. Você pode ter qualquer doença, qualquer mal, qualquer enfermidade. Se é incurável pela medicina, para Deus não. Para Deus tudo é possível. Ele pode fazer qualquer cura, qualquer milagre. Deus está acima da medicina. Ele está além da medicina. Um cego pode recobrar a visão. Um surdo pode voltar a escutar. Um mudo pode voltar a falar. Esse aí era coxo. Voltou a andar, voltou a pular. Grande foi a alegria dele. Parecia uma criança. Tão alegre que ficou. Como o São Lucas narrou, que ele saltava, pulava da alegria. E foi uma grande alegria para aqueles apóstolos que testemunhavam que Jesus estava com eles, que o Cristo ressuscitado estava presente na vida da igreja, estava com eles na missão. Então a gente tem que acreditar no poder de Deus. Acreditar, porque se a gente acreditar, Deus pode agir. Se a gente abrir nosso coração, Deus pode agir. Mas se a gente não acreditar, se a gente ter o coração duro, cabeça dura, aí não tem como Deus realizar não. Lembramos da palavra de Jesus, né? Ele foi a Nazaré, sua terra. Muitos não acreditaram nele. Porque ele disse, olha, eu não fiz ali quase nenhum milagre. Curei alguns doentes, impus as mãos de alguém, porque eles não acreditaram em mim. É certo, irmão. Isso Jesus ensina há muito tempo. Os milagres só acontecem quando a gente acredita em Jesus. As curas, a ação milagrosa de Jesus, de Deus, só acontece com a nossa crença. Só acontece com a nossa acreditar, nossa confiança em Jesus. Se nós não acreditarmos, ficarmos duvidando, ficarmos murmurando que Ele não pode fazer, aí não acontece. Mas Jesus é esse exemplo. Exemplo de paz. Exemplo de luz. Ele cura as enfermidades. Ele toca em nós com seu poder curador. A sua luz nos ilumina. Ilumina nosso ser, ilumina nossa mente, ilumina nossa alma. Ele é o médico dos médicos. Ele pode curar qualquer pessoa. Claro, Jesus também ensina que aqui na terra nem todos serão curados. É difícil dizer isso, né? Mas é uma verdade. Se fizer o bem, no céu ficam curados. Porque as doenças, como a cegueira, a surdez, a mudez, a paralisia, uma doença intestinal, uma doença emocional, ela passa, quando a gente morre, ela passa, morre para o túmulo. Mas a nossa alma que vive para Deus, essa aí vai sair perfeita. A gente deixa todas as doenças para lá. Quem era cego, na eternidade vai enxergar. Quem era surdo na terra, na eternidade vai escutar. Quem era mudo na terra,
na eternidade vai falar. Quem não podia andar, na eternidade vai andar, e vai até fazer mais do que isso, vai voar, vai teletransportar. Veja que maravilha. Veja que Deus nos criou para que Deus nos criou, para que Deus nos criou para a felicidade, para a eternidade. Mas aqui na Terra, infelizmente, nem todos alcançam a cura. Nem todos. Felizes daqueles que alcançam seus milagres aqui na Terra. Bem-aventurados eles que alcançam as suas curas, os seus males. Porque não é para todo mundo, não. É segundo a vontade de Jesus. É segundo a vontade de Deus em nossa vida. Amanhã a gente vai continuar essa história. O que aconteceu depois que eles ficaram pasmados? O que aconteceu depois que o coxo de nascença ficou curado? Qual foi a consequência disso? Amanhã eu continuarei. Agora vamos para o Evangelho do dia, que está em Lucas, como eu disse a vocês, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer o sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E o começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu-o, serviu-lhe. Então se abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro:
Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vocês escutaram, este evangelho é o de Jesus segundo São Lucas e fala dos discípulos de Emaús. Um era Cleofas, o outro não tem o nome dele. Cleofas era esposo de Maria de Cleofas. E quem sabe que Maria de Cleofas era irmã da Virgem Maria. Maria de Cleofas era tia de Jesus e seu marido era Cleofas. E eles estavam a caminho de Emaús, como não disse. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Meus irmãos, eram 11 quilômetros. Era uma distância meio grande. Era uma distância que dava para andar um bocado, né? E esses 2 discípulos, conta São Lucas, que estavam conversando pelo caminho a respeito do que tinha acontecido com Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha morrido na cruz, que tinha sido assassinado, que era um homem de bem, que ele não deveria ter passado por o que passou. Assim era o entendimento deles. Jesus é um grande profeta, de palavras e obras, de curas e milagres. Eles pensavam que Jesus era o Messias, era o Cristo. Mas com a morte de Jesus, eles ficaram duvidosos e até incrédulos. Pois se ele fosse o Cristo, não ia morrer assim, crucificado. Não ia ser tão escarnecido, maltratado. Então, para eles era uma decepção a morte de Jesus. Eles queriam tanto o Cristo, que o Cristo viesse, que o Cristo aparecesse. Mas Jesus era o Cristo. Sempre foi. E quando eles estão conversando sobre Jesus, tudo que aconteceu, a paixão e morte de Jesus, o próprio Jesus aparece e começa a conversar com eles. Eles estavam de olhos vendados. Não enxergaram que era Jesus que estava com eles. Mas pergunta assim: por que vocês estão conversando pelo caminho? Aí eles dizem: você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém a Jesus de Nazaré, o grande profeta, um homem cheio de poder, um homem cheio de luz, um homem cheio de bondade, de amor e de cura. O mataram na cruz. Ele morreu. Nós pensávamos que ele era o Cristo, o Messias, que viesse restaurar Israel, que viesse dar vida nova aos israelitas, aos judeus. Aí Jesus foi andando com eles pelo caminho, como é dito, e foi explicando a eles as passagens da Sagrada Escritura
que falava de Jesus, falava dele. E ele dizia assim: não era preciso que o Cristo sofresse, segundo as Escrituras, que morresse, mas no terceiro dia ressuscitasse. Jesus vai ser um pouco severo. E ele diz assim: ó gente sem inteligência, ó gente que é tarda para compreender os mistérios de Deus. E Jesus continua andando com eles, mas ele faz que vai se desviando, que vai para o outro lado, para o outro caminho. Os discípulos de Emaús percebem isso e manda eles, Jesus, ir com eles para a casa deles, cear. E eles dizem assim: Senhor, fica conosco, já é tarde, a noite já vem. E Jesus obedeceu. Quando chegou na casa deles, sentou, tomou o pão, partiu, abençoou. E naquele mesmo instante, os olhos daqueles discípulos se abriram. E eles reconheceram que era Jesus que estava lá. E Jesus desaparece como um espírito. E eles ali comentavam: não abrasava o nosso coração quando ele nos falava? Você percebeu? E realmente era o poder ressuscitador de Jesus que agia naqueles homens. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11, os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E apareceu a Simão Pedro. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E deu-nos vida para sempre. Deu-nos eternidade para sempre. Deu-nos salvação para sempre. Perdoou as nossas culpas para sempre. Ele é o Senhor, que caminha conosco, aonde estivermos, aonde irmos. Ele está ao nosso lado. Ele está à nossa frente para nos conduzir ao bom caminho. Assim como ele caminhou com os discípulos de Emaús, ele também caminhou hoje conosco. Nesses momentos difíceis que passamos com o Covid-19, com esse novo coronavírus, tantas mortes já foram ceifadas, tantas pessoas já partiram para a eternidade. Com certeza, meus irmãos, com certeza, minhas irmãs, Jesus está acolhendo na eternidade, no céu, as pessoas. Jesus está confortando essas pessoas. Os anjos do Senhor estão recebendo essas pessoas. Mais de 100 padres na Itália. Aqui no Brasil já morreu 2 padres confirmados com esse vírus. Um em suspeita com sintomas. Mas 2 comprovados que morreram com Covid-19. O céu se abre, meus irmãos, para receber essas pessoas. O céu acolhe elas com amor, com carinho, coloca elas num bom lugar, até que Jesus possa
ressuscitar a elas, todas as almas e a todos nós. Ele é o grande médico, Ele é o grande ressuscitador, Ele é o grande Senhor dos senhores. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe do que cada pessoa necessita na sua vida. Ele quer que a gente seja inteligente em reconhecer a sua divindade, o seu poder de nos curar, o seu poder de nos salvar. Não podemos ser tardos para reconhecer Jesus. Devemos ser inteligentes, usar a nossa inteligência. Todos nós somos inteligentes. Nascemos com mais de 300 talentos. Meus irmãos, que a gente usa a inteligência para se salvar, para reconhecer o Senhor. O Senhor que ressuscitou e deu sua vida com pleno amor para nos salvar, para nos libertar do poder maligno. A nossa fé deve ser uma fé centrada em Jesus. A nossa fé deve ser primeira em Deus. A nossa fé deve ser uma fé constante, uma fé perseverante e nunca desacreditar em Jesus. Nunca desacreditar em Deus. Nunca deixar de acreditar na ressurreição. Jesus ressuscitou e nós também um dia ressuscitaremos, ressurgiremos, ganharemos um corpo glorioso, um corpo cheio de luz, uma vida infinita, sem fim. O próprio Jesus vai dizer assim em suas palavras: quem escuta a minha palavra e quem crê que Deus me enviou, que Deus me ressuscitou, este tem vida eterna. Veja bem, Deus enviou Jesus. Nós acreditamos nisso. Deus ressuscitou Jesus. Nós acreditamos nisto. E se nós escutarmos sua palavra, seremos salvos. Se escutarmos a palavra do Senhor, colocá-las em prática, saber e dizer, proclamar que Deus enviou ao mundo para nos salvar, para nos libertar do maligno e do pecado, e o ressuscitou, nós seremos salvos. Nós seremos salvos. Agora só não é crer da boca para fora, não. É crer uma vida coerente, uma vida correta, uma prática religiosa. A ressurreição é a última promessa de Deus para toda a humanidade, tanto terrena, também para as almas que estão no céu, na eternidade. É a última promessa a ser cumprida. Depois da ressurreição, meus irmãos, pronto. É só viver a vida. Viver a vida a todo momento, a todo vigor, com todo prazer, com toda luz. Depois da ressurreição, tudo estará em seu lugar. Deus não vai precisar se preocupar com fulano, com ciclano, de curar Beltrano, de curar fulano. Não. Tudo vai se resolver. Quando nós ressuscitarmos,
Só alegria vamos ter de ter vencido tudo, ter passado tudo na nossa vida. Pois Santa Teresa de Ávila diz: tudo passa. Nada te entristeça, nada te perturbe. Confie em Deus, tenha fé e tudo alcançarás. Assim deve ser na sua vida. Uma vida confiante, uma vida positiva, uma luta diária para podermos um dia ressuscitarmos. Ressurreição, a última palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que a gente ore sem cessar, com vigilância, para que as curas aconteçam em nossa vida, na vida dos nossos irmãos. E que a gente nunca se prostre, que a gente nunca fique caído, que a gente nunca desanime, que a gente se levante da nossa realidade, da nossa prostração, do nosso medo, da nossa doença, da nossa incapacidade, da nossa invalidez, assim como aquele coxo se levantou. Pedro e João tomaram pela mão. Jesus tomava também ele pela mão ali, espiritualmente. Jesus quer nos tomar pela mão, nos levantar para a vitória, nos levantar para a ressurreição, nos levantar para a vida eterna, nos levantar para o paraíso, nos levantar para a luz. É isso que Ele quer nos levantar. Enquanto estivermos aqui, precisamos força e saúde a Ele, para que a cada dia a gente viva bem. Pai e família trabalhando para colocar o pão de cada dia na mesa dos filhos. O professor que ensina aos alunos. O médico que passa os remédios certos aos seus doentes. O padre que celebra as missas, celebra os sacramentos de Deus. O pedreiro que constrói as casas, novas casas para as pessoas morarem. O gari que limpa a rua. Essas pessoas são importantes para nós. Porque todo trabalho é digno. Todo trabalho é importante. E Jesus quer que nós reconhecemos isso. Que Ele dá saúde a essas pessoas. Ele as levanta para o trabalho. Para uma vida coerente em seu dia a dia. Que amemos, que façamos sempre o bem, pois Deus pode nos curar e dizer seu amém. Palavras de salvação, somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.